Desesperado, o milionário chorava pela perda do seu filho, até que uma menina mendiga surgiu, suja, ofegante, e gritou: Tio, seu filho está vivo. Todos ficaram em choque, e o que ela revelou mudou tudo para sempre. Deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo e comente de que cidade você está nos acompanhando. A brisa marítima de Paraty invadia o imenso casarão colonial na parte histórica da cidade. Ricardo Albuquerque, 45 anos, olhava fixamente para o mar através da janela de madeira entalhada, como fazia todas as manhãs desde aquele fatídico dia, 3 anos atrás. Seus olhos, outrora vividos e astutos, agora carregavam uma opacidade permanente que nenhum sucesso empresarial conseguia dissipar. Em sua mão direita, um pequeno avião de madeira pintado de azul, gasto pelo constante manuseio, parecia ser a única coisa que ainda o mantinha conectado ao mundo. Senhor, o café está servido, anunciou Dona Teresa, a governanta que há mais de 20 anos administrava a casa com eficiência e discrição. Ricardo não respondeu imediatamente. Seus pensamentos estavam a quilômetros dali, presos em memórias de um riso infantil que não ouvia mais. Senhor Ricardo? Ah, sim, Teresa. Obrigado. Já vou descer. Sua voz saiu rouca, como se pouco usada. Naquela mesma manhã, do outro lado da cidade, entre as ruas de paralelepípedos menos visitadas pelos turistas, Sofia Oliveira, 16 anos, acordava no pequeno quarto dos fundos de uma pousada onde trabalhava em troca de hospedagem. Órfã desde os 12 anos, quando a avó partiu, Sofia sobrevivia com uma astúcia extraordinária e um olhar observador que poucos adultos possuíam. Enquanto arrumava os quartos, Sofia ouviu uma conversa entre 2 hóspedes que mudaria sua vida para sempre. Você viu aquele homem na pracinha ontem? O empresário rico, dono da rede de hotéis? Ricardo Albuquerque? Difícil não reconhecer. É um dos homens mais bem-sucedidos do país, mesmo depois da tragédia com o filho. Dizem que nunca mais foi o mesmo. O garoto tinha o quê? 8 anos? Terrível. E o pior é que nunca conseguiram explicar direito o que aconteceu. Um dia o menino estava lá, no outro, simplesmente desapareceu. Sofia parou de dobrar os lençóis, subitamente interessada. Não era a primeira vez que ouvia falar da história de Ricardo Albuquerque e seu filho Renato. Toda Paraty conhecia a tragédia. Mas havia algo nessa história que sempre a incomodara, como uma melodia fora do tom. Naquela tarde, após terminar seu turno, Sofia caminhou até o pequeno cemitério da cidade. Não sabia exatamente por que sentia essa necessidade, mas algo a impulsionava. Para uma menina que crescera sozinha, histórias de perdas familiares sempre a tocavam profundamente. Lá estava o pequeno mausoléu da família Albuquerque, imponente e frio. Sofia olhou para a pequena lápide, onde se lia Renato Albuquerque, 2013-2021, um anjo que partiu cedo demais. Depositou uma flor silvestre que colhera no caminho e virou-se para sair quando notou, no reflexo do mármore polido, a silhueta de uma criança observando-a entre as árvores. Seu coração acelerou. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vento balançando os galhos das árvores centenárias. No chão, porém, algo chamou sua atenção. Um pequeno carrinho vermelho, idêntico ao que vira numa foto de jornal sobre o desaparecimento do pequeno Renato. No mesmo instante, a alguns quilômetros dali, na sede da Albuquerque Hotels and Resorts em São Paulo, Maurício Albuquerque encerrava uma tensa reunião do conselho. Aos 42 anos, era a imagem da ambição bem vestida, com seu terno impecável e cabelos meticulosamente penteados para disfarçar as entradas precoces. Então está decidido. Com Ricardo incapacitado emocionalmente de liderar a empresa, o conselho me concede poderes temporários para... Maurício saboreava cada palavra enquanto observava os conselheiros assentirem. Temporários, Maurício, interrompeu Isabel Albuquerque, 40 anos,
única irmã dos dois homens. Enquanto Ricardo se recupera, não nos esqueçamos que esta empresa ainda leva o nome dele. Maurício sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Claro, minha irmã. Sempre respeitei a posição de Ricardo como primogênito. Inclusive, planejo visitá-lo este final de semana em Paraty, ver como ele está. Isabel suspirou. Irei com você. Ele anda pior nas últimas semanas. Aquela casa à beira-mar só alimenta suas lembranças. A reunião terminou e, enquanto todos saíam, Maurício trancou-se em seu escritório, discando rapidamente um número. Eduardo, precisamos conversar. Algo me diz que a situação pode se complicar. Sim, estarei em Paraty amanhã. Encontre-me no lugar de sempre. Eduardo Mendes, advogado da família há anos e amigo pessoal de Ricardo, sentiu um calafrio ao desligar o telefone. O que começara como um plano para proteger a empresa estava assumindo dimensões que o deixavam cada vez mais desconfortável. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava as águas calmas da Baía de Paraty, Sofia não conseguia dormir. A imagem do carrinho vermelho não saía de sua mente. Decidida a entender o que estava acontecendo, pegou sua pequena mochila e caminhou até a mansão colonial dos Albuquerque. O casarão imponente estava iluminado apenas no andar superior. Sofia escalou habilmente o muro lateral, usando as saliências da antiga construção colonial. De um dos galhos da mangueira centenária no jardim, conseguiu alcançar uma sacada no segundo andar. Espiou pela janela entreaberta e viu Ricardo sentado em uma poltrona, contemplando uma fotografia. Um rangido na madeira podre da sacada denunciou sua presença. Ricardo levantou-se num salto. Quem está aí? A voz era firme, apesar da vulnerabilidade em seus olhos vermelhos. Sofia congelou. Não havia como fugir. Lentamente, entrou pela porta da sacada. Me desculpe, Sr. Albuquerque. Eu precisava falar com o senhor. Ricardo a encarou, confuso. Quem é você? Como entrou aqui? Meu nome é Sofia Oliveira, e eu vim porque... Ela respirou fundo antes de continuar. Porque acho que seu filho Renato está vivo. O rosto de Ricardo transformou-se completamente. Uma mistura de choque, raiva e uma perigosa centelha de esperança. Isso é algum tipo de brincadeira cruel? Saia da minha casa agora, ou chamarei a segurança? Ele tem uma marca de nascença em forma de estrela no braço direito, não tem? Sofia falou rapidamente. Uma mancha azulada, logo abaixo do cotovelo. O copo que Ricardo segurava caiu, estilhaçando-se no chão de madeira. Aquele detalhe nunca havia sido divulgado na mídia. Era algo íntimo, que apenas a família e pessoas muito próximas sabiam. Como você... Ricardo aproximou-se, sua voz tremendo. Hoje, no cemitério, vi um menino. Ele deixou cair isso. Sofia tirou da mochila o pequeno carrinho vermelho, entregando-o a Ricardo. E na semana passada, eu o vi novamente na feira da cidade. Ele estava com um homem. O menino olhou para mim e... Eu juro que era como olhar para a fotografia do seu filho, que está nos jornais. Só que mais velho. Ricardo segurou o carrinho com mãos trêmulas. Era o carrinho favorito de Renato. Aquele que estava com ele no dia do desaparecimento. Quem estava com ele? Você viu? A voz de Ricardo era quase um sussurro. Não consegui ver direito. Um homem de terno. Eles entraram num carro escuro e... Um barulho no andar de baixo interrompeu a conversa. Passos na escada. Ricardo! Você está aí? A voz de Maurício ecoou pelo corredor. Ricardo rapidamente pegou Sofia pelo braço, conduzindo-a até um closet. Fique aqui e não faça barulho. Conversaremos mais tarde. Sofia assentiu, escondendo-se entre os ternos caros, enquanto Ricardo fechava a porta do closet no exato momento em que Maurício entrava no quarto. Irmão, que surpresa! Pensei que você só viria amanhã, Ricardo disse, tentando manter a compostura enquanto escondia o carrinho vermelho no bolso. Maurício sorriu, mas seus olhos percorreram o quarto com desconfiança. Resolvi adiantar a visita.
Estávamos preocupados com você. Aliás, com quem estava falando? Ouvi vozes. Apenas divagações de um homem solitário, Maurício. Ricardo forçou um sorriso triste. Você sabe como ando ultimamente. Maurício observou os cacos de vidro no chão. Vejo que continua tendo episódios. Nada grave. Um momento de distração. Do outro lado da porta do closet, Sofia mal respirava. Havia algo na voz daquele homem que a deixava inquieta. Através de uma pequena fresta, podia ver o reflexo dos dois irmãos no espelho do quarto. A semelhança física era evidente, mas enquanto os olhos de Ricardo carregavam dor, os de Maurício pareciam calculistas, frios. O conselho está preocupado, Ricardo. Seu afastamento prolongado está afetando as ações da empresa. Talvez seja a hora de considerar uma transferência mais permanente de poder. Ricardo cerrou os punhos. Meu luto tem prazo de validade, Maurício? Já se passaram 3 anos, irmão. Você não pode continuar assim. Renato se foi e... Não diga o nome dele. Ricardo interrompeu bruscamente. Depois, suavizando a voz, continuou. Desculpe, estou cansado. Podemos conversar amanhã? Maurício assentiu, caminhando até a porta. Claro, descanse. Isabel chegará pela manhã. Conversaremos os 3. Quando Maurício finalmente saiu, Ricardo esperou alguns minutos antes de abrir o closet. Sofia emergiu lentamente. Você acredita mesmo que viu meu filho? Perguntou Ricardo, sua voz traindo a batalha entre esperança e medo de uma nova decepção. Sofia olhou fixamente nos olhos de Ricardo. Sim, senhor. E vou ajudá-lo a encontrá-lo, se me permitir. Ricardo contemplou o carrinho vermelho em sua mão. Depois, olhou para o retrato de Renato na mesa de cabeceira. O mesmo sorriso travesso, os mesmos olhos curiosos que eram sua própria imagem quando criança. Me conte tudo o que você viu, Sofia. Cada detalhe. E assim, enquanto a noite avançava sobre Paraty, uma improvável parceria nascia entre o poderoso empresário e a jovem órfã, unidos por algo mais forte que suas diferenças sociais. A busca por uma verdade que muitos queriam manter enterrada. A manhã seguinte, amanheceu com uma névoa densa cobrindo Paraty, como se a própria cidade conspirasse para manter seus segredos ocultos. Ricardo despertou após uma noite de sono intermitente, sua mente um turbilhão de possibilidades. Havia instalado Sofia no quarto de hóspedes, contra todos os protocolos sociais. Uma decisão que certamente causaria alvoroço, caso Maurício ou Isabel descobrissem. Dirigiu-se à janela e observou o jardim coberto pela neblina. Era uma paisagem que sempre o acalmara, mas naquela manhã específica parecia um presságio. O som de passos leves no corredor o alertou da presença de Sofia. Bom dia, ela disse, parada à porta, ainda vestindo as mesmas roupas simples da noite anterior. Desculpe incomodá-lo tão cedo. Não se preocupe. O sono me abandonou há muito tempo, respondeu Ricardo, indicando uma cadeira. Sente-se. Precisamos conversar antes que meus irmãos cheguem. Sofia obedeceu, notando o quanto Ricardo parecia diferente à luz do dia. Não era apenas a aparência abatida ou os cabelos grisalhos prematuros que a impressionaram, mas a determinação renovada em seus olhos. Você realmente acredita que Renato está vivo? Perguntou ele, finalmente verbalizando a pergunta que o atormentara durante toda a noite. Sofia hesitou. Era uma responsabilidade enorme. E se estivesse errada? Mas a imagem do menino no cemitério era vívida demais para ser ignorada. Acredito sim, mas preciso ser honesta com o senhor. Não tenho provas concretas além do que vi e deste carrinho, respondeu, apontando para o brinquedo vermelho sobre a mesa. O senhor conseguiria reconhecer seu filho após 3 anos? Ricardo pegou um porta-retratos na estante. A fotografia mostrava Renato aos 8 anos, sorrindo com os dentes da frente faltando, abraçado a um cão labrador. Mesmo se houvessem se passado 30 anos, eu o reconheceria, afirmou com convicção.
O que mais você pode me dizer sobre o menino que viu? Ele parecia bem cuidado, roupas caras, mas havia algo estranho em seus olhos, como se estivesse perdido mesmo estando acompanhado. Sofia franziu a testa, esforçando-se para lembrar mais detalhes. Ah, e ele chamou o homem de tio, não de pai. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Tio! Sim, ouvi claramente. Tio, preciso ir ao banheiro. Podemos parar? Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, enquanto Ricardo processava a informação. Sua mente percorria uma lista de possibilidades, cada uma mais perturbadora que a anterior. Sofia, preciso que me mostre exatamente onde viu Renato. Mas antes, um ruído de carro interrompeu a conversa. Pela janela, Ricardo viu o Jaguar preto de Isabel estacionando na entrada. Minha irmã chegou e, conhecendo Maurício, ele não deve tardar. Ricardo olhou fixamente para Sofia. Ninguém pode saber desta conversa, nem mesmo Isabel. Por quê? Ela não é sua irmã? Não ficaria feliz em saber que seu sobrinho pode estar vivo? Ricardo suspirou. As coisas na minha família são complicadas. Isabel sempre foi mais próxima de Maurício, e após o desaparecimento de Renato, ela apoiou integralmente a decisão de me afastar da presidência da empresa. Ele fez uma pausa. Por enquanto, vamos manter isso entre nós. Sofia assentiu, compreendendo a gravidade da situação. O que devo fazer agora? Volte para o seu trabalho normalmente. Ninguém pode suspeitar. Encontre-me hoje à noite, às 8, na igreja de Santa Rita. É um local público, mas tranquilo o suficiente para conversarmos. Eles mal tiveram tempo de finalizar o plano quando batidas firmes soaram na porta. Ricardo rapidamente indicou um caminho para Sofia. Use a escada de serviço no final do corredor. Dona Teresa já está avisada para não comentar sobre sua presença. Sofia saiu silenciosamente, enquanto Ricardo compunha sua melhor expressão de cansaço, resignado para receber a irmã. Isabel Albuquerque entrou no quarto como uma rajada de vento, trazendo consigo o perfume caro e a elegância impecável que sempre a caracterizaram. Aos 40 anos, mantinha a beleza que herdara da mãe italiana, embora seu semblante carregasse uma dureza que não combinava com suas feições delicadas. Ricardo, querido, você está péssimo, declarou, beijando-o no rosto. Ainda tem aquele chefe maravilhoso? Ou devo chamar meu motorista para buscarmos algo decente para o café? Ricardo forçou um sorriso. Bom te ver também, Isabel. Dona Teresa mantém a cozinha impecável, como sempre. Isabel circulou pelo quarto notando os detalhes. A cama desarrumada, o copo quebrado que ninguém recolhera, o porta-retratos de Renato virado para baixo. Detalhe que Ricardo acabara de perceber. Maurício me contou que teve outro de seus episódios ontem à noite, comentou Isabel, com falsa casualidade. Talvez seja hora de considerar aquela clínica na Suíça, você sabe, para um descanso prolongado. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas conteve-se. Precisava jogar o jogo. Agradeço a preocupação, mas estou bem. O copo foi um acidente banal. Isabel sentou-se, cruzando as pernas elegantemente. Não estamos apenas preocupados com você, Ricardo. A empresa sofre. As ações caíram 3 pontos no último trimestre. Sua ausência prolongada está sendo interpretada como incompetência ou desinteresse. Desinteresse? Construí aquela empresa do zero, Isabel. Quando nosso pai nos deixou apenas dívidas, fui eu quem transformou o último hotel falido numa rede nacional. E ninguém nega seu mérito, interveio uma voz masculina da porta. Maurício entrou no quarto, trazendo consigo uma pasta de couro. Ao contrário da irmã, que exibia preocupação, ele não se dava ao trabalho de esconder sua impaciência. O problema, irmão, é que você está preso no passado. A empresa precisa seguir em frente. Ricardo observou os irmãos. Eram uma frente unida agora, algo que nunca havia acontecido na infância. Maurício, o irmão do meio,
sempre fora o rebelde, enquanto Isabel, a caçula, era a protegida de todos. Como as dinâmicas familiares haviam mudado após a perda de Renato. Trouxe alguns documentos que precisam de sua assinatura, continuou Maurício, abrindo a pasta sobre a cama. Apenas formalidades para a transição de poder temporária. Ricardo pegou os papéis, folheando-os lentamente. Parece mais permanente que temporária, observou, apontando para uma cláusula específica. Esta sessão praticamente me desliga de qualquer poder decisório por tempo indeterminado. Maurício sorriu tensamente. É apenas precaução legal. Eduardo redigiu, seguindo as melhores práticas corporativas. Falando nisso, ele chegará em Paraty ainda hoje para explicar qualquer dúvida. Eduardo? Ricardo franziu o senho. Pensei que ele estivesse em Londres, fechando a aquisição do Hotel Dorchester. Uma sombra imperceptível passou pelo rosto de Maurício. Mudança de planos. O conselho achou melhor adiar a expansão internacional até estabilizarmos a transição. Isabel levantou-se, alisando o vestido impecável. Ricardo, seja razoável. Você precisa descansar, se recuperar. A empresa está em boas mãos com Maurício. Ricardo fechou os olhos por um momento. Era quase tentador aceitar, assinar os papéis e sucumbir ao torpor emocional que o dominava desde o desaparecimento de Renato. Mas as palavras de Sofia ecoavam em sua mente. A possibilidade, por mais remota que fosse, de que seu filho estivesse vivo. Vou considerar tudo isso, disse finalmente, guardando os documentos na gaveta. Mas não tomarei decisões precipitadas. Preciso consultar meus próprios advogados? Maurício enrijeceu visivelmente. Que advogados? Eduardo sempre cuidou de tudo para você. Talvez seja a hora de diversificar minhas opções jurídicas, respondeu Ricardo, sustentando o olhar do irmão. A tensão no quarto era palpável quando Dona Teresa anunciou o café da manhã. Os três irmãos dirigiram-se à sala de jantar em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos e cálculos. Enquanto isso, do outro lado da cidade histórica, Sofia corria para não se atrasar no trabalho. A pousada onde trabalhava, administrada por seu Joaquim, era modesta, mas bem frequentada por turistas em busca de autenticidade. Seu Joaquim, um senhor de 70 anos com um bigode proeminente e olhos bondosos, esperava na recepção com expressão preocupada. Sofia, onde você se meteu? Passei na sua porta bem cedo e você não estava. Desculpe, seu Joaquim. Precisei resolver um assunto urgente, respondeu Sofia, atando o avental na cintura. Prometo compensar as horas. O velho pousadeiro a estudou por um momento. Você está metida em alguma encrenca, menina? Sabe que pode contar comigo se precisar de ajuda? Sofia sorriu, tocada pela genuína preocupação do patrão, que, desde a morte de sua avó, tornara-se a figura mais próxima de um familiar que tinha. Não é encrenca, prometo. É só complicado. Seu Joaquim não parecia convencido, mas assentiu. Bem, há um hóspede novo no quarto 4. Chegou tarde ontem, pediu discrição absoluta. Pagou adiantado, em dinheiro. Nome? Eduardo Mendes. Disse que é advogado. O coração de Sofia acelerou. Eduardo Mendes. O mesmo nome que ouvira Maurício mencionar na noite anterior, enquanto estava escondida no closet. Algum problema? Perguntou seu Joaquim, notando sua hesitação. Não. Já vou preparar o café dele. Ao longo do dia, Sofia procurou observar discretamente o novo hóspede. Eduardo Mendes era um homem na casa dos 50 anos. Cabelos grisalhos bem aparados, óculos de armação fina e um ar permanente de preocupação. Falava pouco, mas estava constantemente ao telefone, sempre se afastando quando alguém se aproximava. No final da tarde, Sofia o viu saindo apressadamente, consultando o relógio com frequência. Movida por um instinto que nem ela mesma compreendia completamente, Sofia decidiu segui-lo. Mantendo uma distância segura, viu quando Eduardo pegou um táxi até o porto. Lá, embarcou numa pequena lancha particular onde Maurício Albuquerque o esperava.
Escondida atrás de uns barris, Sofia observou a conversa acalorada entre os dois homens. Não podia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal deixava claro que discutiam algo sério. Em determinado momento, Eduardo pareceu particularmente perturbado, passando as mãos pelos cabelos com nervosismo. Maurício entregou um envelope para Eduardo, que o guardou no bolso interno do paletó. Quando a lancha começou a se afastar do cais, Sofia percebeu que perdera sua chance de descobrir mais. Decidiu retornar à pousada para se preparar para o encontro com Ricardo na igreja. O que Sofia não notou, porém, foi a figura elegante de Isabel Albuquerque observando a cena de longe, de dentro de seu carro com vidros escurecidos. Às 8 em ponto, Sofia adentrou a pequena e histórica igreja de Santa Rita. O interior estava quase deserto, exceto por algumas velas votivas e uma mulher idosa rezando num banco afastado. Ricardo já a esperava no confessionário, uma escolha peculiar, mas astuta para uma conversa discreta. "O que descobriu?" perguntou Ricardo assim que Sofia se sentou do outro lado da grade. "Eduardo Mendes está hospedado na pousada onde trabalha", ela sussurrou. "E hoje à tarde ele se encontrou com seu irmão no porto. Pareciam discutir algo importante." Ricardo assimilou a informação com um aceno. "Eduardo foi meu braço direito por anos. Se ele está conspirando com Maurício..." Sua voz falhou. "Sofia, hoje revirei o escritório de casa procurando os arquivos da investigação sobre o desaparecimento de Renato. Estavam todos lá, exceto as páginas referentes às últimas atualizações. Alguém removeu deliberadamente essa parte. O senhor acha que Eduardo poderia estar envolvido? Não sei mais em quem confiar." Ricardo tirou um pequeno dispositivo do bolso. "Por isso trouxe isso. É um localizador GPS. Quero que o coloque na mala ou no paletó de Eduardo, se possível. Preciso saber onde ele vai, com quem se encontra." Sofia hesitou. "Isso não é ilegal?" Ricardo olhou-a diretamente nos olhos. "Sofia, se meu filho está vivo, como você acredita, alguém o manteve longe de mim por 3 anos. Alguém destruiu minha vida. Me fez acreditar que havia perdido para sempre o que mais amava. O que acha que essa pessoa merece?" O tom duro de Ricardo assustou Sofia, que nunca o vira assim. Percebia agora o quanto aquele homem havia sofrido e o que estava disposto a fazer para recuperar seu filho. "Vou ajudá-lo", disse finalmente. "Mas precisamos fazer isso direito, sem nos transformarmos em monstros como eles?" "Concordo." Ricardo suavizou a expressão. "Prometo não cruzar certas linhas. E quanto aos documentos que seu irmão trouxe? Vai assiná-los? Ganharei tempo. Direi que preciso de alguns dias para revisar. Enquanto isso, amanhã iremos até São Paulo secretamente. Quero verificar alguns registros na matriz da empresa. Transferências financeiras, movimentações suspeitas na época do desaparecimento de Renato." O plano parecia sólido, mas Sofia não conseguia afastar uma sensação de apreensão. Estavam adentrando um território perigoso, remexendo em segredos que pessoas poderosas queriam manter enterrados. E se estiverem nos observando? Maurício já desconfia de algo depois de ontem à noite. "É por isso que precisamos agir rapidamente", respondeu Ricardo. "Tenho um helicóptero particular no aeroporto de Paraty. Sairemos ao amanhecer, antes que qualquer um perceba." Enquanto finalizavam os detalhes do plano, nenhum dos dois notou o vulto que se movia silenciosamente para fora da igreja. Isabel Albuquerque havia seguido Sofia desde a pousada e agora, com o coração acelerado, discava um número familiar em seu celular. "Maurício? Temos um problema. Ricardo está investigando." "Sim, ele sabe. E não está sozinho. Aquela garota da pousada está ajudando-o." Isabel fez uma pausa. Não acho que saibam de tudo ainda, mas estão perto, muito perto." Do outro lado da linha, Maurício Albuquerque sentiu pela primeira vez em 3 anos o gosto amargo do medo. O plano meticulosamente arquitetado, a vingança cuidadosamente executada,
tudo ameaçado por uma simples garota de rua. "Onde está Eduardo agora?" perguntou a Isabel. "Na pousada, provavelmente. Por quê?" "Diga a ele para arrumar as malas. Precisamos adiantar nossos planos. E quanto ao garoto? O que pretende fazer?" A voz de Isabel traía uma rara nota de preocupação. "O necessário, irmã. O necessário." Enquanto a noite caía sobre Paraty, os irmãos Albuquerque moviam suas peças num jogo mortal de segredos e mentiras, sem saber que o destino já havia escolhido seu vencedor. A neblina matinal ainda cobria a pista do pequeno aeroporto de Paraty quando Ricardo e Sofia chegaram. Eram 5:30 da manhã, horário escolhido estrategicamente para minimizar a chance de encontros indesejados. O helicóptero particular da Albuquerque Hotels and Resorts aguardava, seu piloto já informado apenas do essencial. "Bom dia, senhor Albuquerque", saudou o piloto, um homem de meia idade chamado Torres, que servia a família há mais de uma década. Seus olhos experientes notaram a presença de Sofia, mas sua discrição profissional o impediu de fazer qualquer comentário. "Torres, esta é Sofia. Ela nos acompanhará a São Paulo. Assunto confidencial da empresa." "Entendido, senhor. O tempo está limpo depois da névoa. Chegaremos em aproximadamente 1 hora." Sofia nunca havia voado antes, muito menos em um helicóptero. A sensação de decolagem fez seu estômago revirar, mas a ansiedade pelo que investigariam em São Paulo superava qualquer desconforto físico. Observou a cidade histórica de Paraty ficando para trás, suas construções coloniais diminuindo até parecerem miniaturas em um presépio, e pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em menos de 48 horas. "Como chegamos até este ponto?" perguntou Ricardo, quase como se lesse seus pensamentos. Ele mantinha os olhos fixos na paisagem que se desenrolava abaixo. A Serra do Mar, com sua exuberante mata atlântica, a rodovia serpenteando entre montanhas e, mais adiante, o começo da imensidão urbana de São Paulo. "O destino tem caminhos estranhos", respondeu Sofia, surpreendendo a si mesma com a profundidade da observação. "Minha avó sempre dizia que não existem coincidências, apenas encontros que estavam marcados para acontecer." Ricardo sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que Sofia via em seu rosto. "Sua avó parece ter sido uma mulher sábia." Ela era. "Criou-me sozinha depois que meus pais nos deixaram num acidente." Sofia evitou a palavra morte, percebendo como o termo afetava Ricardo. "Ela vendia artesanato para turistas. Não tínhamos muito, mas nunca faltou amor. E depois que ela partiu, fiquei sozinha. Seu Joaquim, dono da pousada, me deu emprego e um lugar para morar. Não é uma vida glamurosa, mas é uma vida honesta", completou Ricardo, com genuíno respeito. "Sabe, Sofia, quando você apareceu na minha sacada com aquela história sobre Renato, meu primeiro instinto foi chamar a segurança. Pensei que fosse algum tipo de golpe, mas havia algo na sua sinceridade." "É engraçado", ela interrompeu. "As pessoas sempre me disseram que sou fácil de ler, como um livro aberto. Nunca imaginei que essa característica poderia salvar uma vida." O resto do voo transcorreu em silêncio contemplativo, cada um absorto em seus pensamentos. Quando finalmente avistaram o heliporto no topo do edifício sede da Albuquerque Hotels and Resorts, no coração financeiro de São Paulo, Ricardo assumiu uma expressão mais grave. "Tenho uma secretária de confiança absoluta, Luísa Campos. Trabalha comigo há 20 anos e foi a única que manteve contato regular após meu afastamento. Vamos encontrá-la diretamente, sem passar pela recepção." O prédio imponente de vidro e aço erguia-se como um monumento ao império que Ricardo construíra. Sofia sentiu um frio na barriga ao perceber a magnitude da situação. Estavam prestes a investigar uma possível conspiração envolvendo uma das maiores empresas do país. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados em um coque discreto e postura elegante, aguardava-os no heliporto.
Seu rosto iluminou-se ao ver Ricardo, mas logo se tornou preocupado. Ricardo? Que surpresa! Não sabia que viria hoje. Maurício convocou uma reunião extraordinária do conselho para esta tarde. Dizia algo sobre finalizar a transição. É por isso que estamos aqui, Luísa, respondeu Ricardo. Esta é Sofia. Ela está me auxiliando em uma investigação particular. Precisamos acessar alguns arquivos confidenciais. Luísa olhou para Sofia com curiosidade, mas sem julgamento. Aproximou-se de Ricardo e sussurrou algo em seu ouvido. O semblante dele endureceu. Tem certeza disso, Luísa? Absoluta. Vi os documentos com meus próprios olhos. Eduardo assinou a ordem semana passada, mas está datada retroativamente. Algo muito estranho está acontecendo, Ricardo. Os três desceram por um elevador privativo diretamente até o andar da presidência. O escritório de Ricardo permanecia intacto, como um museu dedicado a um homem ainda vivo. Na mesa de carvalho maciço, fotografias de Renato em diferentes idades. Em uma prateleira, os prêmios conquistados durante sua gestão. Maurício nunca quis ocupar esta sala, comentou Luísa, enquanto acessava um cofre disfarçado atrás de uma pintura. Mantém o escritório no andar de baixo. Diz que aqui traz energias negativas. Ou talvez ele não queira ser constantemente lembrado de que este lugar pertence a outra pessoa, observou Sofia, ganhando um olhar de admiração de Luísa. Inteligente e perspicaz. Agora entendo por que Ricardo confia em você. Do cofre, Luísa retirou uma pasta com documentos, além de um HD externo. Aqui está tudo o que consegui reunir. Transferências suspeitas, registros de chamadas telefônicas, e-mails deletados que recuperei do servidor. Ah, e isto... Ela entregou a Ricardo um pequeno envelope amarelo. Encontrei no escritório de Eduardo quando ele viajou para Londres. Parece uma conta bancária nas Ilhas Cayman, com depósitos mensais significativos, iniciados exatamente 3 dias após o incidente com Renato. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Enquanto examinava os documentos, seu rosto empalideceu. Esses depósitos... A origem é uma empresa de fachada, mas consegue rastrear até a fonte original? Luísa assentiu gravemente. M&I Investments. Maurício e Isabel, sussurrou Ricardo. Há mais, continuou Luísa, abrindo o HD externo no computador. Encontrei registros de uma propriedade adquirida em Campos do Jordão 3 semanas antes do desaparecimento de Renato. Comprada por uma empresa subsidiária que reporta diretamente a Maurício. É uma casa isolada, com segurança privada. Sofia observava a dinâmica entre os dois, impressionada com a eficiência de Luísa e a crescente determinação de Ricardo. O homem quebrado que conhecera em Paraty dava lugar a um executivo astuto, cujo cérebro trabalhava rapidamente conectando os pontos. Temos que ir até lá, decidiu Ricardo. Agora? Mas e a reunião do conselho? Se não comparecer, Maurício terá o pretexto perfeito para concluir a transição permanente, alertou Luísa. Ricardo sorriu, um sorriso frio e calculista que Sofia jamais imaginara ver naquele rosto. Pelo contrário, vou comparecer. E tenho um plano. Enquanto Ricardo e Luísa finalizavam os detalhes, Sofia aproveitou para examinar as fotografias na mesa. Em uma delas, um Renato sorridente abraçava um cachorro labrador dourado. Era Thor, o cachorro dele, explicou Ricardo, notando seu interesse. Desapareceu na mesma época que Renato. Outra coincidência que nunca consegui explicar. Um detalhe na foto chamou a atenção de Sofia. No braço de Renato, parcialmente visível, a marca de nascença em forma de estrela que ela mencionara. Uma prova de que não estava mentindo ou imaginando coisas. Mas como eu sabia desse detalhe? Perguntou Sofia, mais para si mesma que para Ricardo. O que quer dizer? A marca de nascença. Como eu sabia dela sem nunca ter visto Renato antes? Ricardo franziu o senho, igualmente intrigado. É uma excelente pergunta. Antes que pudessem explorar mais essa questão,
O telefone de Luísa tocou. Seu rosto transformou-se numa máscara de preocupação. Maurício acabou de chegar ao prédio e não está sozinho. Eduardo o acompanha, junto com 2 seguranças que nunca vi antes. Ricardo consultou seu relógio. A reunião só está marcada para daqui 3 horas. Parece que eles também adiantaram seus planos, comentou Sofia. Com uma calma surpreendente, Ricardo começou a organizar os documentos. Luísa, leve Sofia pela saída de emergência. Encontrem-se com Torres no heliporto oeste, não no principal. Ele saberá o que fazer. E você? Perguntou Sofia, subitamente apreensiva. Vou distrair meus queridos irmãos. Tenho algumas perguntas para fazer a Eduardo. E este é o momento perfeito. Não, protestou Sofia. É muito arriscado. Eles podem... Sofia, interrompeu Ricardo gentilmente. Se Renato está vivo como acreditamos, a propriedade em Campos do Jordão é nossa melhor pista. Preciso que você vá até lá, observe discretamente e confirme se ele está mesmo lá. Enquanto isso, manterei Maurício e Eduardo ocupados aqui. Relutantemente, Sofia concordou com o plano. Luísa entregou-lhe um telefone celular pré-pago. Use apenas em emergência. O número de Ricardo já está programado. Os 3 mal tiveram tempo de finalizar os arranjos quando ouviram o som do elevador chegando ao andar. Ricardo empurrou Sofia e Luísa em direção a uma porta lateral, quase invisível na decoração da parede. Vão! Nos encontraremos em Campos do Jordão ao anoitecer. Enquanto a porta camuflada se fechava, Sofia viu Ricardo ajeitando a gravata e assumindo uma postura confiante, como um ator prestes a entrar em cena. As últimas palavras que ouviu foram: Maurício, que surpresa agradável! Estava justamente revisando aqueles documentos que você me deixou. Luísa conduziu Sofia por um labirinto de corredores de serviço até chegarem a um elevador de carga. Durante o trajeto, a secretária explicava. Ricardo suspeitava há anos que algo não se encaixava na história do desaparecimento de Renato. A investigação oficial concluiu que o menino havia se afogado durante um passeio de barco, mas o corpo nunca foi encontrado. Ricardo contratou investigadores particulares, mas todos chegavam a becos sem saída ou, misteriosamente, abandonavam o caso. E você sempre acreditou nele? Conheci Ricardo quando ele ainda era um jovem empresário lutando para salvar o único hotel que restara da falência do pai. Vi-o construir um império do zero, casar, ter Renato e depois vi-o desmoronar quando perdeu o filho. Um homem como ele não se quebra por completo a menos que tenha sofrido uma perda real. Mas, nos últimos tempos, passei a suspeitar que a história oficial tinha graves falhas. Por quê? Pequenos detalhes, documentos desaparecidos, e-mails deletados. Eduardo, sempre tão meticuloso, começando a cometer erros. E Maurício? Bem, Maurício nunca escondeu sua ambição, mas sua agressividade em assumir o controle da empresa parecia desproporcional, mesmo para ele. Chegaram ao estacionamento subterrâneo, onde um carro discreto as aguardava. O motorista, um jovem de aparência confiável, acenou discretamente para Luísa. Este é Gabriel, meu sobrinho. Ele as levará ao heliporto oeste. Você não vem conosco? Perguntou Sofia, surpresa. Não, preciso permanecer aqui para apoiar Ricardo. Além disso, alguém precisa monitorar os movimentos de Maurício e Eduardo. Sofia admirou a lealdade inquebrantável da secretária. Como posso ter certeza de que podemos confiar em Gabriel? Luísa sorriu. Ele é filho da minha irmã, que era babá de Renato. Gabriel praticamente cresceu brincando com o menino. Sua lealdade à família Albuquerque, a Ricardo e Renato, pelo menos, é inabalável. Este último detalhe fez Sofia lembrar-se de algo. Espere, a babá de Renato... Ela saberia sobre a marca de nascença, não? Clara? Claro que sim. Ela cuidou de Renato desde bebê até...
Luísa parou, a compreensão surgindo em seus olhos. Clara! É claro! Onde ela está agora? Poderia ser a conexão que explica como eu sabia sobre a marca de nascença? Clara desapareceu logo após o incidente com Renato. Acreditávamos que, devastada pela perda do menino de quem cuidara por anos, havia se mudado para o interior. Mas agora... Precisamos encontrá-la, concluiu Sofia. Gabriel saberá como. Ele manteve contato com alguns amigos da mãe. Com um abraço rápido, Luísa despediu-se, entregando a Sofia mais alguns documentos. Tenha cuidado. Se algo acontecer, esta pasta contém evidências suficientes para levar às autoridades. E lembre-se, nem todas as pessoas envolvidas sabem toda a verdade. Até Isabel pode ser apenas uma peça no jogo de Maurício. Enquanto o carro se afastava, Sofia olhou para trás. O imponente edifício da Albuquerque Hotels and Resorts parecia agora uma fortaleza sinistra, guardando segredos obscuros sob sua fachada respeitável de vidro e aço. No banco traseiro do carro, Gabriel olhou para ela pelo retrovisor. Senhorita Sofia, minha tia me contou o básico da situação. Acredito que posso ajudar mais do que imaginam. Sei onde está Clara. Onde? Trabalhando como governanta numa mansão em Campos do Jordão. A mesma propriedade que vocês investigam. O coração de Sofia acelerou. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem cada vez mais nítida e perturbadora. Gabriel, precisamos chegar lá o mais rápido possível. A vida de Ricardo pode estar em perigo. E a de Renato também, acrescentou Gabriel, pressionando o acelerador. Enquanto o carro deslizava pelas ruas congestionadas de São Paulo, Sofia olhou para o céu nublado. Uma tempestade se formava no horizonte, uma metáfora quase perfeita demais para a tormenta que estava prestes a se abater sobre todos os envolvidos naquela intrincada teia de mentiras. A estrada sinuosa que levava a Campos do Jordão serpenteava através da Serra da Mantiqueira, revelando vistas impressionantes que em qualquer outra circunstância teriam deixado Sofia maravilhada. Porém, enquanto o helicóptero sobrevoava a região, sua mente estava focada exclusivamente na missão que tinham pela frente. O piloto Torres, homem de poucas palavras, mas lealdade inabalável, mantinha uma expressão concentrada, enquanto manobrava a aeronave com precisão pelos corredores aéreos entre as montanhas. Estamos chegando, anunciou ele, apontando para uma região afastada do centro turístico da cidade. Aquela propriedade com muros altos e vigilância eletrônica. É para lá que vamos? Sofia assentiu, consultando o mapa que Luísa havia preparado. Sim, mas não podemos pousar diretamente lá. Precisamos de discrição absoluta. Entendido. Conheço um antigo amigo com uma propriedade a 2 quilômetros dali. Podemos usar o campo dele e seguir por terra. Enquanto o helicóptero iniciava a descida, Sofia verificou novamente o telefone. Nenhuma mensagem de Ricardo. A preocupação crescia em seu peito como uma sombra densa. O que estaria acontecendo em São Paulo? Na sala de reuniões da Albuquerque Hotels and Resorts, Ricardo mantinha uma calma aparente enquanto enfrentava os olhares inquisidores do conselho administrativo. Maurício, a cabeceira da mesa que por anos pertencera a Ricardo, mal conseguia esconder seu nervosismo diante da presença inesperada do irmão. Como veem, senhores, Ricardo continuava sua apresentação. As alegações sobre minha instabilidade emocional foram grosseiramente exageradas. Estou em plena capacidade de retomar minhas funções, conforme atestam estes relatórios médicos. Ricardo, interrompeu Maurício, ninguém aqui duvida de sua capacidade intelectual. A questão sempre foi seu envolvimento emocional excessivo e sua recusa em aceitar. Ele hesitou. Em aceitar o quê, Maurício? A perda de meu filho? Ou as irregularidades financeiras que venho rastreando nos últimos meses? Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo Mendes, sentado ao lado de Maurício, ajustou nervosamente os óculos. Isabel,
que acompanhava tudo remotamente através de videoconferência, parecia ter perdido a cor. Que irregularidades seriam essas? Perguntou um dos conselheiros mais antigos, genuinamente surpreso. Ricardo sorriu, um sorriso calculado que não alcançava seus olhos. Transferências significativas para empresas de fachada, começando curiosamente 3 dias após o desaparecimento de meu filho. Compra de propriedades através de subsidiárias não autorizadas. Documentos oficiais alterados retroativamente. Isso é absurdo, exclamou Maurício, levantando-se. Ricardo claramente recaiu em suas teorias conspiratórias. Eduardo, você não disse que ele estava melhorando? Eduardo engoliu em seco, seus olhos evitando contato direto com Ricardo. Eu acreditava que sim. Ricardo caminhou lentamente ao redor da mesa, detendo-se atrás da cadeira de Eduardo. Colocou as mãos sobre os ombros do advogado, que visivelmente estremeceu. Eduardo, velho amigo, por que não explica ao conselho o significado desta conta bancária nas Ilhas Cayman? Ricardo colocou um documento na frente de Eduardo. Ou melhor ainda, por que não conta a todos sobre sua visita a Campos do Jordão na semana passada? Uma cidade adorável para se visitar no inverno, mas estamos no auge do verão. A tensão na sala era palpável. Um dos conselheiros mais jovens, recentemente indicado por Maurício, tentou intervir. Com todo respeito, Sr. Albuquerque, estas acusações são extremamente graves e precisam ser fundamentadas com mais do que insinuações. Concordo plenamente, respondeu Ricardo com tranquilidade. É por isso que solicitei uma auditoria independente, que já está em andamento desde esta manhã. Os resultados preliminares estarão disponíveis até o final do dia. A expressão de Maurício transformou-se completamente. O verniz de preocupação fraternal desapareceu, revelando uma fúria mal contida. Você não tem autoridade para solicitar uma auditoria. O Conselho me concedeu poderes executivos plenos. Temporários, corrigiu o conselheiro mais antigo, e condicionados à incapacidade comprovada de Ricardo, que claramente não é o caso. Enquanto a discussão se acalorava na sala de reuniões, Sofia e Gabriel aproximavam-se cautelosamente da propriedade em Campos do Jordão. A mansão, construída em estilo alpino como muitas na região, destacava-se pela segurança ostensiva. Câmeras em cada ângulo, cercas eletrificadas disfarçadas por arbustos ornamentais e 2 seguranças patrulhando os jardins. Como vamos entrar? Sussurrou Sofia, observando através de binóculos de uma posição elevada na propriedade vizinha, atualmente desocupada. Gabriel estudava atentamente os padrões de movimento dos seguranças. Há uma entrada de serviço nos fundos, usada principalmente por fornecedores. Minha mãe mencionou que as entregas são feitas sempre às terças-feiras, entre 14 horas e 16 horas. Hoje é terça. Então nos passamos por entregadores? Exatamente. E tenho um plano para contatar Clara sem levantar suspeitas. Enquanto Sofia e Gabriel finalizavam sua estratégia, Clara Mendonça, 52 anos, arrumava meticulosamente um quarto no segundo andar da mansão. Seus cabelos, antes de um castanho vibrante, agora exibiam fios grisalhos, que ela não se preocupava em esconder. Suas mãos, embora ainda hábeis, carregavam o peso de anos de trabalho árduo e segredos dolorosos. Ouviu passos aproximando-se e rapidamente ajustou sua postura. Lucas, como chamavam o menino agora, entrou no quarto com um livro debaixo do braço. Aos 11 anos, era a imagem viva de Ricardo na mesma idade. Os mesmos olhos perspicazes, o mesmo queixo determinado. Apenas não sabia disso. Dona Clara, encontrei aquele livro que me falou, sobre constelações. Clara sorriu. Era uma pequena rebeldia sua, alimentar no menino o interesse por estrelas, sabendo da marca de nascença que ele carregava. Um detalhe que Maurício fizera de tudo para esconder, chegando ao ponto de fazer o garoto usar sempre camisas de manga comprida, mesmo no calor. Que bom, Lucas! Vai gostar especialmente do capítulo sobre Orion.
O menino franziu a testa, um gesto tão característico de Ricardo que fez o coração de Clara apertar. Por que Órion? É a constelação do caçador. Alguém que nunca desiste de perseguir o que procura. Lucas sorriu, sem entender o duplo sentido nas palavras da governanta. Tio Maurício disse que vai me levar para ver as estrelas no Observatório de São Paulo no próximo mês. Clara assentiu, mantendo o sorriso enquanto guardava lençóis limpos no armário. Vai gostar muito, tenho certeza. Quando Lucas saiu, Clara permitiu-se um momento de vulnerabilidade, sentando-se na beirada da cama. 3 anos vivendo esta farsa, observando um pai desesperado acreditar que perdera seu filho, enquanto o menino crescia a menos de 200 quilômetros de distância, convencido de que era órfão e que Maurício era seu benfeitor. A história fabricada era elaborada. Lucas, supostamente filho de um primo distante de Maurício, perdera os pais num acidente e fora acolhido pelo tio bondoso. Clara, contratada para cuidar do menino traumatizado, recebera uma oferta financeira generosa para manter a farsa e ameaças veladas caso decidisse falar. No início, acreditou estar protegendo Renato. Maurício convencera-a de que Ricardo havia se tornado mentalmente instável, representando um perigo para o filho. Com o tempo, porém, as inconsistências na história tornaram-se evidentes. O momento decisivo ocorrera 3 semanas atrás, quando Clara acidentalmente ouvira uma conversa entre Maurício e Eduardo. Falavam abertamente sobre como o plano havia funcionado perfeitamente, como Ricardo estava finalmente cedendo o controle da empresa e como, uma vez concluída a transição de poder, talvez fosse hora de resolver permanentemente o problema do garoto. Desde então, Clara buscava desesperadamente uma forma de contatar Ricardo, mas a vigilância constante tornava a comunicação com o mundo exterior praticamente impossível. Seus telefonemas eram monitorados, suas saídas sempre acompanhadas. Um barulho na porta dos fundos interrompeu seus pensamentos. Recompondo-se rapidamente, Clara desceu as escadas para receber o que presumia ser a entrega semanal de mantimentos. No entanto, ao invés do entregador habitual, encontrou um jovem que lhe pareceu vagamente familiar. Entrega para a senhora Clara Mendonça, anunciou Gabriel, mantendo o boné abaixado para ocultar parcialmente seu rosto. Ao seu lado, Sofia, vestida com uniforme similar, segurava uma prancheta. Clara franziu o ceño. Vocês não são os entregadores habituais. Estamos substituindo temporariamente. A empresa está passando por uma reestruturação, explicou Sofia, aproximando-se para entregar a prancheta. Precisamos de sua assinatura nestes formulários. Enquanto Clara examinava os papéis, Sofia discretamente deslizou um pequeno bilhete para suas mãos. A governanta captou o movimento com a perspicácia de alguém habituado a viver em alerta constante. Guardou o papel no bolso de seu avental sem demonstrar reação. Está tudo em ordem, mas da próxima vez avise que haverá mudança na equipe. A segurança aqui é rigorosa. Gabriel assentiu, desculpando-se enquanto carregava as caixas para dentro. Sofia acompanhou-o, aproveitando para observar discretamente o interior da mansão. Na sala adjacente, pôde ver brevemente um menino sentado próximo à lareira, absorto na leitura de um livro. Seu coração acelerou ao reconhecer as feições que vira nas fotografias no escritório de Ricardo. É ele, sussurrou Sofia para Gabriel, que confirmou com um aceno quase imperceptível. Enquanto arrumavam as compras na despensa, Clara finalmente conseguiu ler o bilhete. Viemos de parte de Ricardo Albuquerque. Renato está em perigo. Precisamos tirá-lo daqui hoje. Clara empalideceu, mas manteve a compostura. Aproximou-se, fingindo verificar os itens entregues. Como sabe? Sussurrou, fingindo contar pacotes de arroz. Ricardo descobriu documentos comprometedores, respondeu Sofia em voz baixa. Maurício convocou uma reunião de emergência hoje. Suspeitamos que ele planeja agir rapidamente assim que garantir o controle da empresa. E como pretendem tirar o menino daqui?
A casa é monitorada 24 horas. Gabriel fechou a porta da despensa, assegurando-se de que estavam temporariamente a salvo de ouvidos curiosos. Temos um helicóptero esperando a 2 quilômetros daqui. Mas precisamos de sua ajuda para criar uma distração que nos dê tempo suficiente. Clara refletiu rapidamente. Anos de angústia contida, transformando-se em determinação. Os seguranças internos têm uma reunião às 17 horas para a troca de turno. É o único momento em que a vigilância relaxa ligeiramente. Posso levar Lucas para um passeio no Jardim dos Fundos nesse momento. Há uma pequena porta na cerca viva, usada pelos jardineiros. Raramente é monitorada. Sofia consultou o relógio. Faltavam menos de 2 horas. Perfeito. Mas e quanto a você, Clara? Não desconfiarão de seu envolvimento? Não me importo com o que aconteça comigo, respondeu a governanta com firmeza. Carreguei esta culpa por 3 anos. Ajudar a devolver Renato ao pai é a única redenção possível. Sofia apertou discretamente a mão da mulher. Ricardo não vai esquecer sua ajuda. Não faço por ele. Faço pelo menino. E por mim mesma. Enquanto finalizavam os detalhes do plano, o telefone pré-pago de Sofia vibrou. Uma mensagem de Luísa. Urgente. Maurício descobriu sobre o helicóptero. Enviou homens para Campos. Ricardo detido no escritório. Eduardo confessou parcialmente. Polícia a caminho, mas não sabemos de que lado estão. Saiam daí agora. Sofia mostrou a mensagem para Gabriel e Clara, cujos rostos empalideceram. Temos que mudar o plano, decidiu Gabriel. Não podemos esperar até às 17 horas. Clara assentiu, a adrenalina substituindo o medo. O sistema de alarme contra incêndio. Uma vez acionado, os protocolos exigem evacuação imediata. Na confusão, poderei levar Lucas pela saída lateral. Quanto tempo temos antes que percebam o que está acontecendo? Minutos, no máximo, respondeu Clara. Mas é nossa única chance. Sofia respirou fundo. Então, vamos fazer isso agora. O alarme de incêndio disparou, seu som estridente reverberando por todos os cantos da mansão. A reação foi imediata, portas se abrindo, vozes alarmadas, passos apressados pelo corredor. Clara, mantendo uma calma impressionante, dirigiu-se ao quarto de Lucas. Vamos, querido. É um exercício de evacuação, disse ela com naturalidade, estendendo a mão para o menino que a olhava com curiosidade. Mas não estava programado nenhum exercício hoje, observou Lucas, perspicaz como sempre. Foi uma decisão de última hora, improvisou Clara, ajudando-o a calçar os sapatos. Seu tio Maurício sempre diz que segurança é prioridade, não é mesmo? A menção ao tio pareceu convencer o garoto, que seguiu obedientemente. Enquanto desciam as escadas, Clara notou com alívio que a confusão era exatamente como previra. Os seguranças, concentrados em verificar o painel central de alarme e coordenar a evacuação pela entrada principal, mal notaram quando ela guiou Lucas em direção aos fundos. Por aqui é mais rápido, explicou ao menino que a seguia sem questionar, confiando cegamente na mulher que cuidara dele nos últimos anos. No Jardim dos Fundos, os irrigadores automáticos haviam sido acionados junto com o alarme, criando uma cortina de água que dificultava ainda mais a visibilidade. Clara conduziu Lucas através de um caminho entre arbustos ornamentais até chegarem à pequena porta na cerca viva, uma abertura discreta utilizada pelos jardineiros, quase invisível para quem não conhecia sua localização exata. Do outro lado, Sofia e Gabriel aguardavam ansiosamente, abrigados pela densa vegetação da propriedade vizinha. Quando avistaram Clara e o menino, aproximaram-se rapidamente. Lucas, disse Clara, ajoelhando-se para ficar no mesmo nível do garoto. Estes são amigos meus. Precisamos ir com eles agora. O menino franziu o senho, olhando com desconfiança para os estranhos. Por quê? Onde está o tio Maurício? Seu tio está ocupado agora, respondeu Clara, escolhendo as palavras com cuidado. É uma surpresa que estamos preparando. Confia em mim? Lucas hesitou,
sentindo que algo não estava certo. Mas o vínculo de confiança com Clara falou mais alto. Assentiu silenciosamente. Precisamos nos apressar, urgiu Gabriel, consultando o relógio. Os homens de Maurício provavelmente já estão a caminho. O pequeno grupo avançou rapidamente pela floresta, seguindo uma trilha estreita que os levaria ao ponto de encontro com o helicóptero. Sofia mantinha-se ao lado de Lucas, observando-o discretamente. Era surreal ver em pessoa o menino por quem haviam arriscado tanto. Você gosta de estrelas? Perguntou Sofia, tentando estabelecer uma conexão. Lucas olhou-a com surpresa. Como você sabe? Intuição, respondeu ela com um sorriso. Eu também gostava muito de astronomia quando tinha sua idade. Dona Clara me deu um livro sobre constelações, comentou o menino gradualmente relaxando. Minha favorita é Órion, o caçador. Uma escolha interessante, respondeu Sofia, trocando um olhar significativo com Clara. Você sabe que algumas pessoas têm marcas de nascença que parecem constelações? Instintivamente, Lucas levou a mão ao braço direito, onde, sob a manga comprida, escondia-se a marca em forma de estrela. Como você sabe disso? Antes que Sofia pudesse responder, o som distante de motores interrompeu a conversa. Gabriel, que liderava o grupo, parou abruptamente. Carros se aproximando pela estrada principal. Precisamos desviar. Mas o helicóptero... Começou Sofia. Teremos que encontrar outra rota, decidiu Gabriel. Por aqui. O grupo desviou-se para um caminho secundário, mais íngreme e difícil. Lucas, embora jovem, mantinha-se surpreendentemente bem, sem reclamar do ritmo acelerado ou do terreno acidentado. Clara notou isso com um misto de orgulho e tristeza. O menino havia sido criado para ser forte, resistente, mas à custa de sua verdadeira identidade. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Hotels and Resorts, a situação evoluíra dramaticamente. Eduardo Mendes, pressionado pelas evidências apresentadas por Ricardo e pela iminente chegada das autoridades, finalmente quebrara. Foi ideia de Maurício, confessou ele, a voz trêmula, diante do conselho estupefato. Ele sempre ressentiu a preferência de seu pai por Ricardo, o primogênito que herdou a empresa, enquanto ele recebia apenas um percentual de ações. O desaparecimento de Renato foi cuidadosamente planejado. E você colaborou com isso? Perguntou o conselheiro mais antigo, visivelmente horrorizado. Eduardo baixou a cabeça. No início, não sabia de tudo. Maurício me convenceu de que Ricardo estava mentalmente instável, que era um perigo para o menino e para a empresa. Forjamos documentos psiquiátricos, manipulamos evidências. Só percebi a extensão completa quando já estava envolvido demais para recuar. E meu filho? A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. Onde está Renato? Eduardo ergueu os olhos. O peso de 3 anos de cumplicidade silenciosa, finalmente insuportável. Em Campos do Jordão, na propriedade adquirida através da subsidiária. Maurício o mantém lá sob o nome de Lucas, convencido de que é órfão e que Maurício é seu tio e guardião. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. E Isabel? Qual foi o papel dela nisso tudo? Isabel inicialmente não sabia, respondeu Eduardo. Maurício a manipulou também, convencendo-a de que você havia se tornado perigosamente obcecado após a perda do menino. Ela só descobriu a verdade há poucos meses, quando acidentalmente viu Renato na propriedade. Maurício a convenceu a manter silêncio, alegando que já era tarde demais, que você nunca a perdoaria. Neste momento, as portas da sala de reunião abriram-se para dar passagem a 2 delegados da Polícia Federal, acompanhados por Luísa. Senhores, começou o mais velho dos agentes, temos um mandado para a prisão de Maurício Albuquerque e a apreensão de documentos relacionados a transferências financeiras suspeitas para as Ilhas Cayman. Onde ele está? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Maurício havia desaparecido durante o tumulto das revelações,
escapando por uma saída secundária. Ele está a caminho de Campos do Jordão, disse Ricardo, a voz carregada de urgência. E meu filho está em perigo. No mesmo instante, nas montanhas de Campos do Jordão, Sofia, Gabriel, Clara e Lucas haviam finalmente chegado à clareira onde Torres aguardava com o helicóptero. A visão da aeronave fez Lucas parar, seus olhos arregalados. Vamos voar? Perguntou, uma mistura de medo e excitação em sua voz. Sim, respondeu Sofia gentilmente. Já voou antes? Lucas balançou a cabeça negativamente. Mas então uma expressão estranha atravessou seu rosto, como uma lembrança distante tentando emergir. Ou talvez... não sei. Às vezes tenho sonhos onde estou voando. Clara trocou um olhar significativo com Sofia. Não eram sonhos, mas memórias fragmentadas. Renato havia voado várias vezes no helicóptero da empresa com seu pai. Não houve tempo para explorar essa revelação. O som de veículos aproximando-se rapidamente da estrada mais próxima alertou o grupo. Torres, percebendo a urgência, ligou os motores do helicóptero. Rápido! Chamou Gabriel. Temos que partir agora! Clara pegou Lucas pela mão, correndo em direção à aeronave. Sofia seguia logo atrás, constantemente olhando para trás para verificar se estavam sendo seguidos. Quando estavam a menos de 20 metros do helicóptero, um SUV preto irrompeu na clareira, freando bruscamente. Maurício Albuquerque saiu do veículo, seguido por dois homens de aparência intimidadora. Seu rosto, normalmente impassível, contorcia-se numa máscara de fúria. Parem! Gritou ele, sacando uma arma. Afastem-se do garoto! Clara instintivamente colocou-se na frente de Lucas, protegendo-o com seu corpo. Acabou, Maurício. As autoridades já sabem de tudo. Acabou quando eu disser que acabou, rosnou ele, aproximando-se. Lucas, venha aqui agora. Estes são sequestradores que querem levá-lo. Lucas, confuso e assustado, agarrou-se mais forte à mão de Clara. Dona Clara? Ele está mentindo, Lucas, disse Clara firmemente. Ele tem mentido para você desde o início. Maurício riu amargamente. E você vai acreditar na governanta? Sou seu tio, sua única família. Um segundo carro chegou à clareira, e dele saíram Isabel e, surpreendentemente, Ricardo. A tensão no ar era palpável enquanto os irmãos Albuquerque se encaravam pela primeira vez em 3 anos com a verdade completamente exposta. Maurício, disse Ricardo calmamente, embora seus olhos nunca deixassem a arma na mão do irmão. Acabou. A polícia está a caminho. Eduardo já confessou tudo. Aquele verme traidor, cuspiu Maurício. Não importa. Nada disso importa agora. Ele apontou a arma diretamente para Ricardo. Você sempre teve tudo, não é mesmo? O primogênito, o favorito, o herdeiro, enquanto eu precisava implorar por migalhas da atenção do nosso pai. Isso não justifica o que você fez? Respondeu Ricardo, dando um passo cuidadoso na direção do grupo, onde Lucas observava tudo com os olhos arregalados. Tirar um filho de seu pai, fazer-me acreditar que ele estava morto por 3 anos. Pare! Gritou Maurício quando Ricardo deu outro passo. Mais um movimento e juro que atiro. Foi neste momento crítico que Lucas, que observava a cena em silêncio, fixou-se no rosto de Ricardo. Algo naquelas feições despertou uma reação visceral nele. Não uma memória consciente, mas algo mais profundo, como se seu corpo reconhecesse o que sua mente havia esquecido. Eu conheço você, disse Lucas suavemente, os olhos nunca deixando o rosto de Ricardo. Ricardo olhou para o filho, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sim, Renato, você me conhece. Meu nome é Lucas, corrigiu o menino automaticamente, mas sem convicção. Seu nome é Renato Albuquerque, respondeu Ricardo gentilmente. E eu sou seu pai. Um flash de reconhecimento atravessou os olhos do menino, seguido por confusão. Sua mente lutava contra anos de condicionamento e mentiras, como um pássaro batendo contra as barras de uma gaiola invisível.
Não escute essas mentiras, Lucas! Gritou Maurício, o desespero evidente em sua voz. Ele é perigoso. Lembra-se do que te contei sobre seus pais? Como eles... Chega de mentiras, Maurício, interrompeu Isabel, finalmente encontrando sua voz. Ela aproximou-se do sobrinho, ignorando a arma do irmão. Lucas, Renato, perdoe-me por minha parte nisso tudo. Fui covarde. Permiti que isso continuasse mesmo depois de descobrir a verdade. Maurício parecia acuado agora, olhando freneticamente de um lado para o outro, percebendo que perdia o controle da situação. Foi Sofia quem percebeu o perigo iminente naquele olhar desesperado. Ele vai atirar, alertou ela, movendo-se instintivamente para ficar entre Maurício e Lucas. O que aconteceu a seguir se desenrolou em segundos, mas pareceu ocorrer em câmera lenta para todos os presentes. Maurício, vendo seu elaborado plano desmoronar completamente, apontou a arma na direção de Lucas e Ricardo. Isabel gritou um alerta. Gabriel lançou-se para desarmar Maurício. Um tiro ecoou pela clareira. Sofia sentiu um impacto que a jogou para trás. Clara abraçou Lucas protetoramente. Ricardo correu em direção ao filho. Os seguranças de Maurício, percebendo que a situação fugira completamente ao controle, recuaram para seus veículos. No meio do caos, um pequeno objeto caiu do bolso de Ricardo. O aviãozinho azul de madeira que carregava sempre consigo. Rolou até parar aos pés de Lucas. O menino olhou para o brinquedo, paralisado. Uma avalanche de memórias irrompeu através das barreiras artificiais em sua mente. Tardes brincando no jardim da casa em Paraty, voos no helicóptero sentado no colo do pai. O avião azul que Ricardo esculpira para seu aniversário de 5 anos. Papai? A palavra escapou de seus lábios como uma pergunta hesitante. A voz de uma criança encontrando seu caminho de volta para casa. Ricardo, ignorando o perigo, correu para o filho, ajoelhando-se diante dele. Sim, Renato, sou eu, seu pai. O menino olhou profundamente nos olhos de Ricardo, buscando algo que apenas sua alma reconheceria. Então, lentamente, ergueu a manga da camisa, revelando a marca de nascença em forma de estrela em seu braço. A constelação de Órion, sussurrou ele. Você sempre dizia que eu tinha o céu no meu braço. Ricardo assentiu, incapaz de falar através das lágrimas. Abriu os braços e, após um momento de hesitação, Lucas, não, Renato, avançou para o abraço que esperara por 3 longos anos. Maurício, desarmado por Gabriel, observava a cena com uma mistura de ódio e desespero. Sirenes aproximavam-se ao longe, anunciando a chegada das autoridades. Sua elaborada vingança, arquitetada durante anos de ressentimento, ruía completamente diante de seus olhos. Sofia, que havia sido apenas atingida de raspão pelo tiro e era atendida por Torres, observava o reencontro com lágrimas nos olhos. Havia começado essa jornada como uma estranha, uma jovem órfã, seguindo uma intuição inexplicável, e agora era parte de algo muito maior. A reconstrução de uma família dilacerada por mentiras e vingança. 3 meses depois, a varanda da casa em Paraty oferecia uma vista perfeita do pôr do sol sobre o mar. Ricardo, Renato e Sofia observavam o espetáculo em silêncio confortável. Clara, que aceitara o convite para trabalhar como governanta da família, servia limonada fresca. Como está sendo na escola nova? Perguntou Sofia a Renato, que gradualmente readaptava-se à sua verdadeira identidade. Diferente, respondeu o menino pensativamente. Mas bom, fiz alguns amigos, e a psicóloga diz que estou progredindo bem. Ricardo sorriu, acariciando os cabelos do filho. As últimas semanas haviam sido intensas. Depoimentos às autoridades, sessões de terapia para ajudar Renato a processar o trauma e a inevitável cobertura midiática do caso, que chocara o país. Maurício aguardava julgamento, tendo confessado a orquestração do plano após perceber que todas as evidências o incriminavam.
Eduardo e Isabel haviam negociado acordos de delação premiada em troca de penas reduzidas. A empresa estava agora sob gestão temporária do conselho, enquanto Ricardo dedicava-se à reconexão com seu filho. "Acha que algum dia conseguiremos entender por que fez aquilo?" perguntou Sofia, referindo-se a Maurício. Ricardo suspirou. Inveja e ressentimento podem corroer a alma de uma pessoa até não sobrar nada além de amargura. Maurício sempre se sentiu preterido, sempre acreditou que merecia mais. Mas usar meu filho como instrumento de vingança... Ele balançou a cabeça, incapaz de completar o pensamento. "E quanto a Isabel?" perguntou Clara, juntando-se à conversa. "Você a visitou na semana passada, não?" "Sim, ela está genuinamente arrependida. Não justifica suas ações, mas pelo menos mostra que ainda há humanidade nela", respondeu Ricardo. Renato expressou desejo de vê-la eventualmente. "Respeitarei sua decisão quando se sentir pronto." Sofia observou o horizonte, onde o sol mergulhava no oceano em um espetáculo de cores. Sua vida havia mudado completamente nas últimas semanas. Ricardo, reconhecendo seu papel crucial em reunir a família, oferecera-lhe não apenas um emprego na empresa, mas também a oportunidade de retomar os estudos que abandonara após a partida da avó. "Sabe o que ainda me intriga?" comentou ela. "Como eu sabia sobre a marca de nascença? De alguma forma, eu tinha essa informação dentro de mim, mas não consigo explicar de onde veio." Clara sorriu enigmaticamente. "Algumas conexões transcendem explicações racionais. Minha avó, que era uma rezadeira no interior da Bahia, diria que existem almas destinadas a se encontrar, que o universo conspira para uni-las no momento exato em que precisam uma da outra." Renato, que ouvira a conversa em silêncio, de repente ergueu-se animadamente. "Olhem! A primeira estrela! É Vega, da constelação de Lira." Os três adultos sorriram, observando o menino apontar entusiasticamente para o céu, que começava a pontilhar-se de estrelas. A paixão por astronomia, alimentada secretamente por Clara durante os anos de cativeiro disfarçado, agora florescia livremente. "Acho que vou estudar astronomia quando crescer", declarou Renato, voltando a sentar-se entre o pai e Sofia. "Pode ser o que quiser", respondeu Ricardo, abraçando-o. "Tem todo o tempo do mundo agora." Enquanto a noite caía sobre Paraty, envolvendo a casa em sombras suaves, iluminadas apenas pelas luzes da varanda e pelo brilho das estrelas, Ricardo refletia sobre a incrível jornada que os trouxera até ali. O luto transformado em esperança, a dor em recomeço, o desespero em redenção. Sofia, percebendo seus pensamentos, tocou gentilmente seu braço. "Está tudo bem?" "Melhor do que esteve em muito tempo", respondeu ele com um sorriso genuíno. "Obrigado por não desistir quando todos haviam desistido." "Família não desiste", respondeu ela simplesmente. E naquelas palavras estava a essência da transformação que ocorrera. 3 almas solitárias, um pai devastado pela perda, um filho roubado de sua identidade e uma jovem órfã buscando seu lugar no mundo. Unidas agora por laços mais fortes que sangue, forjados na adversidade e selados pela coragem de acreditar no impossível. Quando Renato adormeceu algumas horas depois, Ricardo encontrou sob seu travesseiro o pequeno avião azul de madeira. O brinquedo, outrora símbolo de perda e luto, agora representava o voo de recomeço que juntos haviam iniciado. Não mais prisioneiros do passado, mas navegantes de um futuro aberto a infinitas possibilidades.